Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 26 de junho de 2025 e o nosso objetivo continua sendo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Este é o meu lema. Com relação ao projeto Conheça o Seu Bairro, a Casa da Fazenda é a última visita programada. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99724 1111 e fazer a sua inscrição. Já fizemos 2 visitas no Palácio dos Bandeirantes, uma visita no Instituto Rebolo, uma na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, uma na Casa de Vidro. E a visita na Casa da Fazenda vai ser dia 20 de julho, num domingo, às 11h45 da manhã. São apenas 15 vagas. Inscreva-se e conheça o seu bairro. Antes de eu continuar, eu vou falar que eu tô com um probleminha de iluminação aqui, que minha luz queimou e eu preciso comprar outra e não fui comprar ainda, né? Mas isso aconteceu ontem à tarde e hoje, como é de manhã, então eu coloquei uma luminária aqui para iluminar a minha cara. Então este é o capítulo 24 da história do Morumbi. Vamos falar sobre o bairro Vila Tramontano e os seus logradouros. Vila Tramontano está localizado próximo aos bairros do Real Parque, Vila Morumbi e Chácara Santo Antônio. É conhecido por tranquilidade e arborização. A Chácara Santo Antônio, ela está do outro lado do rio, tá? Mas é de muito fácil acesso pela ponte. Agora, quem foi homenageado como Vila Tramontano? Eu não achei muitas coisas sobre a família Tramontano, mas no final do século XIX, com a grande onda da imigração italiana para o Brasil, o sobrenome Tramontano, juntamente com suas variações, chegou ao país, especialmente na região sul, como no Rio Grande do Sul, onde se estabeleceram famílias em Caxias do Sul. A família Tramontano, conhecida na área de São Paulo, tem ligação com o bairro do Morumbi, foi isso que eu achei. Mas não há informações específicas sobre sua atuação ou residência no local. Eu vou buscar mais aí em outro programa, eu falo para vocês sobre isso. A família Tramontano, embora não haja informações específicas sobre sua presença no Morumbi, é mencionada em outros contextos relacionados a São Paulo, como na área de serviço. Então agora vamos falar dos logradouros e eu pego a relação dos logradouros no site dos Correios e depois pesquiso no dicionário de ruas e também na internet sobre os nomes dos homenageados, o nome do porquê aquele na rua. Então vamos começar com a Avenida Doutor Alberto de Oliveira Lima. Ele foi um desembargador, nasceu em Itatinga, no estado de São Paulo, em 11 de agosto de 1894. Fez o curso de Humanidades no Colégio Diocesano de São Paulo, ingressando depois na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se fundou em 1916. Exerceu advocacia em Assis, município de São Paulo, e mediante concurso ingressou na magistratura paulista, iniciando sua carreira como juiz substituto do 4º Distrito Judicial, com sede em Capivari. Tá? Então tem muitas outras coisas, muitas histórias dele aí na Wikipédia e também nos sites da OAB, então acho que vocês podem pesquisar por lá também. Ele se aposentou em 23 de abril de 1962 e faleceu no dia 7 de novembro de 1970 em São Paulo. O nome da rua anteriormente era Avenida Direta.
Ela começa na Avenida Professor João Mendes França e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializado em 27 de outubro de 1972. Praça Antônio Cândido de Azevedo Sodré. Por que algumas ruas eu vou falar repetido, como no passado, no programa passado? Porque algumas ruas pegam um bairro e depois pegam outro, ok? Antônio Cândido de Azevedo Sodré nasceu em São Paulo em 11 de dezembro de 1903. Foi um dos líderes comunitários na paróquia de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro e durante os últimos 10 anos de sua vida dedicou-se às obras benemerências, especialmente na ajuda aos favelados da região junto ao Rio Pinheiros. Faleceu em 30 de março de 1964. Era um espaço livre. Ela delimita pelas ruas Vicente Góes e Aranha, Ministro Nelson Hungria, Arthur Souza Marques e por divisão de terreno. Ela foi oficializada em 10 de janeiro de 1986. Praça Desembargador Vieira Neto. Manuel Augusto Vieira Neto nasceu em 11 de novembro de 1911 em Tatuí, estado de São Paulo. Fez o curso na Faculdade de Araraquara, atual Mackenzie, e na Escola Modelo em Botucatu, o ginásio no Liceu de Botucatu e no ginásio Oswaldo Cruz em São Paulo. O normal na Escola Normal de Botucatu e Escola Normal da capital de São Paulo. Quem não sabe, normal era a escola para professores. Exerceu diversos cargos, entre os quais se destacam professor de Direito Civil na Pontífica Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Civil na Faculdade de Direito Mackenzie, diretor da Faculdade de Direito Mackenzie, professor de Direito Civil das Faculdades Metropolitanas Unidas, da Faculdade de Direito de Itu e da Faculdade de Direito da USP, e outras, etc, etc, etc. Não tem informação do seu falecimento. Era um espaço livre desta praça e ela delimita pela Rua Leonor Quadros e Arthur de Souza Marques. Foi oficializada em 2 de janeiro de 1996. Praça Edgar Cavalheiro. Ele nasceu no Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, em 6 de julho de 1911. Fez estudos preliminares em sua cidade natal, depois foi para Campinas, onde frequentou a Escola de Comércio Bento Quirino. Transferindo-se para a capital, passou a trabalhar na contadoria da São Paulo Railway e, em 1931, tornou-se funcionário do Banco do Brasil, onde esteve durante vários anos. Iniciou-se nas letras nos primeiros anos de sua juventude, publicou versos e crônicas na Folha, um jornal de sua cidade natal. Em São Paulo, colaborou com a Gazeta, a revista Vanitas e o Boletim Ariel. Fundou o jornal literário Roteiro. Entregou ao Prelo um pequeno volume, Biografias e Biógrafos, trabalho de pequena repercussão. E etc, etc. Tem algumas coisas dele aqui muito interessante. Não tenho a data de falecimento dele. Esta praça situa-se na confluência da Avenida Doutor Alberto de Oliveira Lima com a Rua Professor João Mendes França. Foi oficializada em 28 de setembro de 1982. Praça Malásia. Essa praça foi homenageada para a Federação da Malásia, constituída em 1964, é formada por 9 estados malaios e 2 possessões britânicas e situa-se na Península de Malaca, no Sudeste Asiático. Era uma praça sem nome, fica na confluência das ruas Antônio de Andrade Rebelo e Dom Tomás Costa e Lima. Foi oficializada em 23 de fevereiro de 1979. Rua Professor João Alves da Silva, não tem informações pessoal,
mas esta praça delimita-se pelas ruas Jorge Eastman, Luiz Gonzaga de Azevedo e Cisne Branco. Ela foi oficializada em 26 de dezembro de 1988. Rua Arthur de Souza Marques, também não tem informações pessoais. O nome anterior era um trecho final da Rua 35 e Rua Arthur de Souza Marques. Ela começa na Rua Arthur de Souza Marques e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializada em 19 de março de 1981. Rua Cisne Branco. Cisne Branco é a canção Cisne Branco, considerada o hino da Marinha Brasileira. E é muito linda, gente. A letra é do sargento Benedito Xavier de Macedo e a música Antônio Manuel do Espírito Santo. Então ela começa assim: qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso. Nos traz saudade da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. E eu acho linda, adoro este hino da Marinha. Bom, adoro todos os hinos brasileiros, né, dos soldados, tudo, apesar que eu não sou a favor da guerra, eu sou mais a favor do amor fraterno. Então, essa rua é a antiga número 5, localizada, ela começa na Rua Jorge Eastman e termina na Rua Luiz Gonzaga de Azevedo Neto. Foi oficializada em 23 de fevereiro de 1979. Rua Conto Popular. Conto popular, cada país guarda na sua tradição narrações orais que às vezes são enfeixadas em volumes como título Contos Populares. Isso é muito legal, contos populares, né? Eu acho muito bacana os contos populares que passa de pai para filho, de tio, de vizinhos. Bom, a rua era conhecida como 44, ela começa na Rua Jaime Costa, termina na divisa de loteamento. Ela foi oficializada em 23 de fevereiro de 1979. Rua Domingos José da Costa, artista de Salvador da primeira metade do século XIX, executou diversos trabalhos para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência em Salvador. Era uma rua sem nome. Ela começa na Avenida Jorge João Saad e termina na divisa de loteamento. Foi oficializada em 25 de setembro de 1978. Rua Dona Salva Saig Calfá. Benemérita, nasceu em 1892 e faleceu em 1964. A rua era conhecida como 32A. E ela começa na confluência da Rua Eduardo Saig Filho com a Rua República Dominicana e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializada em 8/11 de 1986. Rua Eduardo Saig Filho. Nasceu em São Paulo em 30 de setembro de 1938. Era filho de Eduardo e da Zique Nassir Saig. Destacou-se desde cedo nos estudos primários e ginasiais. Espírito voltado para os estudos e para a prática do bem, recebeu expressiva homenagem póstuma do Lar Escola São Francisco, que deu ao seu departamento de fisioterapia o nome de Eduardo Saig Filho. Concluiu seus estudos ginasiais no Instituto Mackenzie e ingressou na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Acometido de mal que ele ceifou a vida antes de completar 20 anos, conseguiu, no curto espaço de tempo que frequentou naquela escola, granjear grandes estimativa entre mestres e colegas. Faleceu em São Paulo em 19 de setembro de 1958. Então, realmente viveu bem pouco, né? A rua era conhecida como 32
Ela começa na Avenida Morumbi, termina na Rua 32A, né, que já tem outro nome, e foi oficializada em 10 de julho de 1966. Rua General Américo de Moura. Era um general de divisão reformado, ex-ministro do Supremo Tribunal Militar e presidente da Comissão das Relações de Ministério da Guerra. Ele nasceu em Maranhão em 30 de maio de 1880. Ele alistou-se em 1807, foi aspirante em 1902, segundo tenente em 1907, primeiro tenente em 1908, capitão em 1917, major em 1922, tenente-coronel em 1925, coronel em 1928, general de brigada em 1931 e general de divisão de 1937. Ainda tem muitas coisas para contar sobre ele, tem um currículo grande, mas ele faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1944. A rua era conhecida como 30. Ela começa na Avenida Morumbi e termina na Rua Boa Vista. Foi oficializada em 10 de julho de 1966. E quando eu falo etc, 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 é porque tem mais coisas a respeito dele na internet, ok? E também no Ministério do Exército, né? Rua Leonor Quadros. Nascida em 1900, senhora benemérita, era mãe do ex-presidente Jânio Quadros. A homenageada faleceu em São Paulo em 15 de junho de 1967, foi sepultada no Cemitério da Consolação. A rua era conhecida como 31, começa e termina na Avenida Morumbi. Foi oficializada em 1 de dezembro de 1968. Rua Lívio Edmondo Levi. Ele nasceu em Trieste, Itália, em 19 de março de 1933, veio para o Brasil em 1939, iniciando o seu curso primário na Escola Graduada de São Paulo, que era a escola americana, que tem aqui no Morumbi. O que tem agora é no Morumbi, tá? Vocês precisavam ver antes, acho que não sei se tem no programa ou se foi no livro que eu escrevi sobre a escola graduada. O ginasial e o colegial fez o Instituto Mackenzie, onde fez o curso de arquitetura, formando em 1956. Na parte de iluminação arquitetônica, sua especialidade era única na América do Sul. Lívio realizou trabalhos como toda a iluminação do Palácio dos Arcos do Itamaraty em Brasília, a Bloco de Toras, o Centro Cívico de Santo André, a Catedral de Brasília, Parque Anhembi, Palácio das Artes, Teatro da Ópera em Belo Horizonte, Palácio do Planalto, Jockey Clube do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro, Teatro Casa da Cultura em Goiás e ainda algumas casas de amigos no bairro Carioca do Jardim Botânico. Etc, etc, etc. Tem bastantes coisas sobre ele, tá? Ele faleceu em 1973, a rua era conhecida como Luso, começa na Rua Arte Poética e termina aproximadamente a 50 metros além do seu início. Ela foi oficializada em 9 de dezembro de 1988. Rua Lourenço de Almeida Prado. Era ouvidor Lourenço de Almeida Prado, nasceu em São Paulo em 1732. Dedicou-se à agricultura, residindo e trabalhando na fazenda Piraí Baixo, em Itu. Nessa fazenda conservou sua morada, transportando-se para a então Vila de Itu, por ocasião das festas e cerimoniais religiosos ou para cumprir deveres físicos. Desfrutou de estimativa geral e grande consideração social, como se infere não apenas pela sua nomeação para exercer diversos cargos públicos do governador local, como vereador, juiz ordinário, ouvidor, como também pela sua população. Ele faleceu em 1796, a rua era conhecida como 33,
ela começa na Rua General Américo de Moura e termina na Rua Eduardo Saig Filho. A oficialização foi em 13 de junho de 1969. Rua Luiz Gonzaga de Azevedo Neto, engenheiro e jornalista, nasceu em São Paulo, 22 de julho de 1928. Estudou no Ginásio do Carmo e depois no Instituto Mackenzie, onde fez o curso científico, formando-se em Engenharia Civil e Elétrica na turma de 1953 na Escola de Engenharia. Ainda estudante, entrou para o escritório de engenharia do grande arquiteto Oscar Niemeyer, onde passou alguns anos aperfeiçoando seus conhecimentos e chegando a projetar e construir algumas casas. Ele teve oportunidade de ver que não era essa exatamente sua verdadeira vocação. Seu tio, o empresário Octávio Frias de Oliveira, nome da ponte aqui, né, da Estaiada, reclamou a presença de uma pessoa dinâmica para assessorá-lo na direção financeira de suas empresas. Chamou então o sobrinho, que abandonou a profissão e, sob sua orientação precisa e atuante, se iniciou no ramo comercial, etc, etc, etc. Ele faleceu em 26 de março de 1972. A rua era conhecida como 3, começa na Rua Francisco Tramontano e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializada em 27 de outubro de 1972. Rua Ministro Celso Hungria nasceu na cidade de Além Paraíba, no estado de Minas Gerais, no dia 16 de maio de 1891. Em 1909, formou-se pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro com apenas 18 anos de idade. Exerceu inicialmente a promotoria de justiça da comarca de Pomba, no seu estado natal. E etc, etc, etc. Tem muitos feitos dele aqui na área judiciária, né? Ele faleceu em Guanabara, né, que antigamente a capital do Rio de Janeiro era Guanabara, em 26 de março de 1969. A rua era sem nome e depois ficou conhecida como Boa Vista, e ela começa na Avenida Morumbi e termina a 30 metros da Avenida Jorge Eastman. Foi oficializada em 1 de outubro de 1973. Rua Professor João Mendes França, nasceu em São Paulo em 28 de fevereiro de 1915. Engenheiro, membro do Conselho Diretor do Instituto de Engenharia, fez parte do corpo técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é o IPTU da USP. Foi professor de Metalurgia Geral e Siderurgia na Escola Politécnica de São Paulo, que é a USP. Dedicou-se à moderna forjaria em empresas especializadas e etc, 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 que tem muita coisa dele. Ele faleceu em 18 de junho de 1962. Era conhecida como Rua 1, começa na Avenida Doutor Alberto de Oliveira Lima, na altura dos 160, da Rua Francisco Tramontano, e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializada em 27 de outubro de 1972. Rua Professor Santiago Dantas. Francisco Clementino de Santiago Dantas nasceu no Rio de Janeiro em 30 de outubro de 1911. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito. 2 anos depois de formado, foi aprovado em exame para professor catedrático de Direito Romano daquela faculdade. Foi também professor interino de Legislação e Economia Política da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, tornando-se catedrático por concurso em 1937, professor de instituições de direito civil e comercial da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, e etc, 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 que também tem muita história profissional dele aqui.
Ele faleceu no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1964. A rua era conhecida como 2, começa na Rua Francisco Tramontano e termina na Rua Boa Vista. Foi oficializada em 22 de maio de 1969. Rua República Dominicana é o nome de um país localizado na América Central. A capital é Santo Domingo. É uma nação na ilha de Hispaniola, parte do arquipélago das Grandes Antilhas, na região do Caribe. Era conhecida como Rua 32, começa na Rua Leonor Quadros e termina na Rua Salva Saig Calfá. Foi oficializada em 25 de agosto de 1972. Rua Silvio Tramontano, não há informações pessoais. Lembra que eu falei sobre a vila? Não há tantas informações. Então o nome era uma rua sem nome, depois ficou conhecida como Silvio Tramontano e também era conhecida como Rua 45 antes disso. Ela começa na Avenida Morumbi e termina na divisa de loteamento. Foi oficializada em 22 de setembro de 1972. Rua Vicente Góes e Aranha. Vicente da Costa Taques Góes e Aranha nasceu em Itu no ano de 1745. Com 20 anos de idade, foi promovido a juiz de mediações por nomeação da Câmara de Itu e provisão do Brigadeiro Luiz Antônio. Sim, Brigadeiro Luiz Antônio, nome da avenida. Cargo que exerceu durante 5 anos. Aos 26 anos de idade, passou a juiz ordinário, vindo a ocupar o cargo de capitão-mor de Itu por muitos anos. Etc, que também tem muita história profissional dele. Ele faleceu em 1826, a rua era conhecida como 34, começa na Rua Arthur de Souza Marques e termina na Rua Ministro Nelson Hungria. Foi oficializada em 8 de novembro de 1986. E agora vamos para a nossa agenda cultural. Na Cidade das Abelhas, o Parque Embu das Artes, na Grande São Paulo, não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que podem ser adquiridos pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa ou pelo telefone 4614-0609, 943026580, e vocês podem também comprar pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp 11 997241111 e retira aqui na Vila Progredior, no Caxingui. Mas também lá, Cidade das Abelhas é um local onde você vai adquirir muita cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas, aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16. Quando chove não vai, tá? Porque lá é de terra, então não tem como ficar brincando lá na chuva, tá? O estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Na Mostra de Cinema Italiano, no dia 7 de julho, o filme chama-se Os Noivos, de Emanuel Olmi. Esse filme é de 1963. O Cine Teatro Denói de Oliveira fica na Rua Rui Barbosa, 323, na Bela Vista. Inicia às 19 horas em ponto e é gratuito. E no dia 20 de julho nós temos a visita na Casa da Fazenda. Leia aí o convite, qualquer coisa manda um WhatsApp para mim. Eu desejo a todos vocês um bom final de semana iluminado e espero que vocês apreciem toda a história, toda a pesquisa que eu faço e valorizem o meu trabalho.